Salmo de número 96 nos diz assim a palavra de Deus: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, e anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Fosse formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exultem, ruge o mar e a sua plenitude, foga o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, a presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Vamos orar? Deus, estamos agora diante da Tua palavra, Senhor. O pedido que fazemos a Ti é que o Senhor não nos deixe sair daqui sem ouvi-la, sem entendê-la, sem compreendê-la. Porque se a gente não ouvir, não entender, não compreender, como poderemos colocar em prática? Por isso, fala o nosso coração, ilumine os nossos olhos, nos dê toda a condição de perceber o que o Senhor deseja de cada um de nós, para a glória do Teu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nesse final de semana, nós tivemos o primeiro congresso de plantação e revitalização de igreja do nosso presbitério. Quem esteve lá ouviu da missão que Deus deu para a sua igreja realizar. E é interessante que às vezes a gente pergunta: qual que é essa missão então, né? Nós temos uma missão para fazer. E aí, é interessante a escritura, porque quando a gente olha para o Velho Testamento, nós vamos perceber que o homem recebeu de Deus, logo lá no começo, lá em Adão, 3 mandatos de Deus. O primeiro foi em relação ao próprio Deus, que é chamado de um mandato espiritual, que é um relacionamento seu com Deus. É isso que você tem que fazer. Você tem que buscar a Deus, você tem que adorar a Deus, tem que ter intimidade com Ele. Depois recebemos outro mandato, que era em relação a si mesmo, ou mandato social, que agora é o relacionamento entre as pessoas, entre si. E agora cada um tem que amar o outro, cuidar do outro, ter esse relacionamento, essa intimidade também com o outro, que é chamado do mandato social. E também nós recebemos um mandato em relação à criação, que é chamado de mandato cultural, que é o relacionamento nosso agora com as coisas criadas. Portanto, a gente percebe que a gente tem 3 mandatos aí. E aí, quando você chega no Novo Testamento, também você vai perceber que o ensinamento do Novo Testamento quanto à tarefa da igreja se resume em 3 relações. E aí você vai ver que não se contradiz, porque é uma relação para cima, em direção a Deus, em culto, em glorificação, que é a mesma lá, o nosso mandato espiritual, que é o seu culto a Deus, que é a sua adoração a Deus, que é o seu relacionamento, sua intimidade com Deus. Também
tem uma missão para dentro, que agora é em relação aqui à igreja, no sentido de edificação, de purificação, de educação, de disciplina, de pleno conhecimento de Cristo. E nós precisamos conhecer, nós precisamos, até para que a gente tenha esse relacionamento entre si. E também uma relação para fora dos portões, que é exatamente em direção ao mundo, que é o ministério de evangelização e serviço. Ok, quando você olha para o Salmo 96, o Salmo 96 vai falar de duas missões. Ele fala de três, mas de duas. Por exemplo, você vai perceber aí, você vai perceber essas duas relações, para cima e para fora. Então vamos ver isso aí para você entender. Portanto, qual é a missão aqui que o Salmo 96 nos dá? E aí a gente precisa entender, até para poder fazer a missão, a gente precisa entender. Então a primeira missão aqui em relação a Deus. O que nós temos que fazer em relação a Deus? Aí o Salmo vai dizer, verso 1 e 2, você tem que cantar ao Senhor, você tem que bendizer o nome do Senhor. O verso 7 e o verso 8, você tem que tributar ao Senhor. O verso 8 diz, você tem que trazer oferendas ao Senhor. Oferenda aqui no sentido de gratidão por aquilo que Ele fez a você. No verso 9 diz que você tem que adorar o Senhor. Então você percebe aí uma relação em relação a Deus, ou a sua missão em relação a Deus. A segunda missão tem a ver com a comunicação. Agora você tem que dizer para o mundo. Aí você vai perceber que é essa relação de serviço, da missão, da evangelização. Porque agora você vai perceber aí essa missão. Olha só, o verso de número 2, que você tem que proclamar dia a dia a salvação. O verso 3, que você tem que anunciar as maravilhas. O verso 3, você tem que anunciar a glória. Verso 10, dizer entre as nações que Ele reina. E o verso 10, ele diz que você tem que falar do juízo de Deus. Então, não sei se você percebeu aí, mas a nossa segunda missão que o Salmo nos ensina é de proclamação. E é interessante, irmãos, que nós acabamos de ver o Salmo de número 145, vamos voltar lá só para você ter essa ideia, que a liturgia tem tudo a ver com a escritura, com a pregação, né? E aí você vai ver justamente o Salmo 145 também dizendo dessa missão nossa. Então, por exemplo, o verso de número 4 vai dizer que uma geração louvará outra geração as suas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Verso 6, falar-se-á do teu poder. Verso 7, divulgarão a memória da tua muita bondade. Verso 11, falarão da glória do teu reino. Verso 12, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos. Percebe o negócio aí? Que tanto aqui como no Salmo 96 você vai perceber essa tarefa da proclamação, da divulgação. E aí você vai começar a entender, irmãos. E a gente precisa entender isso, que toda a escritura, quando fala de libertação, de salvação, tem que ter esse negócio da gente dizer, da gente falar. Você quer ver uns exemplos? Eu não sei quantos estavam ontem no culto. Eu fui o pregador lá em Êxodo capítulo 3, né? E é interessante lá, ele vai dizer o seguinte, se você quiser acompanhar também, Êxodo capítulo 3, quando Deus escolhe Moisés para ser o instrumento de Deus para a libertação do povo da escravidão do império, que era um tipo de império das trevas, tipificava o império das trevas. Então veja lá comigo, verso 13 do capítulo 3, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vir aos filhos de Israel e lhes dizer, olha o negócio, tem que dizer para eles,
lhes dizer: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual o seu nome? O que direi? Tem que dizer, vai ter que falar. O verso 15 diz assim, disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. Verso 18: e ouvirão a tua voz, irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirá. Olha o verso agora, capítulo 4, verso 12 ao 16. Vai agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Verso 13. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca, e com a dele vos ensinarei o que haveis de fazer. O verso 16. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Perceba aqui, você vê todo esse negócio de libertação, de ir lá, mas tem que dizer, tem que proclamar, tem que falar, tem que contar, ok? Então você vai ver aí, esse é o primeiro exemplo. Em Marcos capítulo 16, verso 15, quando Jesus dá a missão para os apóstolos, agora ele vai dizer, então vocês vão e vocês preguem, vocês proclamem. O 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16, Paulo vai dizer para o pessoal: olha, se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa a obrigação, e ai de mim, se não pregar o evangelho. Quando você chega em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, vai dizer que você foi feito raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É por isso, irmãos, que Paulo pergunta: como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir. Entenderam o que eu estou querendo chegar com você, irmãos? Que além da tarefa de relação a Deus, de culto, de adoração, de glorificação ao nome do Senhor, em prestação de culto a Ele, eu tenho a tarefa de anunciar. Agora a pergunta é: para quem, irmãos, temos anunciado a glória de Deus? Para quem temos contado os feitos e as maravilhas de Deus? Para quem temos dito que o Senhor é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis? Para quem temos falado do juízo e da justiça de Deus? Para quem temos proclamado a salvação? Se essa é uma das tarefas nossas. Agora é interessante que o Salmo diz o que você tem que fazer, mas também diz por que você deve fazer isso. O verso 4 diz: porque Ele é grande. E aí nós cantamos aqui, agorinha, um cântico que diz: olha, os poderosos feitos de Deus, Ele é poderoso, Ele é grande, né? Então, o verso 4 diz: olha, você tem que fazer isso porque Ele é grande. O verso 4 diz: porque Ele é digno. Verso 5, porque Ele é o Criador. Os outros são ídolos que foram feitos, mas foi Ele que fez todas as coisas. Por isso é que nós temos que falar dEle. É por isso que nós temos que glorificar a Ele e falar dEle, porque Ele é o Criador.
porque Ele é grande, porque Ele é digno. Por isso é que nós temos que fazer isso. 4, verso 6 diz, porque Ele é glorioso. Não existe alguém como Ele, majestoso, glorioso. Porque Ele é poderoso, verso 6, Ele é o Deus forte. E o verso 6 ainda, porque Ele é o Deus belo, Ele é formoso. É por isso que nós temos que fazer. Olha uma outra coisa que o Salmo também diz. Mas, por causa de que devemos fazer isso? Diz por quê? Agora por causa. Por causa do resgate do que lhe pertence, irmãos. Olha só o que o verso 8 diz. Quando as famílias dos povos souberem quem Ele é, então eles darão a glória devida ao seu nome. Veja que essas famílias até então estão dando glória aos ídolos, a outros deuses que não é digno, que não merece. Mas então quando essas famílias dos povos souberem quem Ele é, então elas darão a glória a Ele, porque a glória pertence a Ele, a glória é dEle. E veja que eles estão dando glória a quem a glória não pertence. Por isso nós precisamos entender, irmãos. E é interessante que o salmista diz que devemos anunciar entre as nações a sua glória, e entre os povos as suas maravilhas, porque as famílias dos povos tributam, para que eles tributem ao Senhor glória e força, para que eles tributem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então percebam, irmãos, para que as famílias tributem ao Senhor glória e força, elas precisam ouvir das maravilhas de Deus. Eu não sei se você lembra do Salmo 67, mas o Salmo 67 também diz uma coisa bacana para a gente. Ele diz o seguinte, olha, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra os teus caminhos, e em todas as nações a tua salvação. E os povos só vão louvar ao Senhor, irmãos, só se alegrarão no Senhor, só vão exultar no Senhor, quando eles conhecerem os caminhos do Senhor, quando eles conhecerem a salvação do Senhor. Portanto, não tem jeito, nós precisamos anunciar. E aí é interessante a gente prestar atenção nisso, que a maior motivação, irmãos, para eu e você pregarmos o Evangelho, anunciarmos os grandes feitos de Deus, é a glória dEle. Não é para que o templo encha. Isso aí é consequência da proclamação. Mas a maior motivação minha e sua tem que ser a glória de Deus. É interessante que o missionário Ronaldo Lidório, que é o maior missionário da nossa igreja, quem tem notícia hoje, né? Ele falando da motivação missionária, ele pergunta o seguinte: será que existem motivos para entregarmos nossos filhos, nossas finanças, nosso joelho no chão e lutarmos com todo o nosso ser e empreendemos todo o nosso esforço para que as nações ouçam de Jesus? E ele responde: somente olhando para a glória de Deus é que entenderemos os mártires, as lutas, os sacrifícios e vitória do servo de Deus na história. Somente olhando para a glória de Deus é que nós vamos entender isso. E ele diz, e aqui está o maior e mais importante motivo para entregarmos nossos filhos, nossas finanças, nosso joelho no chão e lutarmos com todo o nosso ser e empreendemos todo o nosso esforço para que as nações ouçam de Jesus. O quê? A glória de Deus. Essa deve ser a nossa maior motivação para evangelizar, irmãos. Para proclamar, para que as famílias da terra, família dos povos, dê a glória devida a Deus. No livro Evangelização e Missões, de John Pipe, logo na apresentação do livro, ele faz uma citação de Tom Wesley, que diz o seguinte: a maior motivação para a ação missionária
é tornar Deus conhecido e levar todos os povos a adorá-lo. É isso que me move, ou que move todo esforço missionário, toda chamada e sacrifício. É o senso da glória e majestade de Deus que deve levar os homens e mulheres a deixarem tudo, seu lar, família, conforto, país, cultura, para lançarem-se na tarefa de anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. E é interessante, irmãos, que esses homens fazem essas citações, sabe por quê? Porque quando a gente olha para Romanos, capítulo 16, verso 27, nos diz ali que devemos anunciar o Messias prometido, devemos anunciar os eternos mandamentos de Deus aos povos, para que eles, por meio de Cristo, glorifiquem o Deus único. Veja que o principal motivo para missões se encontra no verso 27 de Romanos 16. Então Deus chama um povo para proclamar no mundo o Messias prometido, a todas as etnias, revelar-lhes as escrituras proféticas, falar-lhes do seu mandamento eterno e levar-lhes a obediência à fé. E isso em todas as nações, motivado por um único desejo: que eles glorifiquem o seu nome. É por isso, irmãos, que o Salmo 96, que nós estamos expondo aqui, vai dizer isso. Nós temos que fazer isso para que as famílias da terra deem a glória devida àquele que é digno de toda a glória. Agora a gente tem que lembrar uma coisa: que tudo que eu faço, se é motivado pela glória de Deus, então eu tenho que lembrar que eu nunca posso fazer algo para a minha própria glória. E aí, queridos, a gente tem que entender isso. Não queira a glória de Deus para você. Saiba que a glória pertence a Deus e Deus não divide a sua glória com ninguém. E aí a gente tem exemplo na Escritura que aqueles que quiseram a glória que pertence a Deus tiveram problema. Então eu nunca posso me esquecer disso, que eu tenho que fazer as coisas para a glória de Deus e não para a minha glória, para chamar atenção para mim. Eu não sei se você lembra quando Jesus está falando para os discípulos que eles são o sal da terra e eles são a luz do mundo. Então no capítulo 5, verso 16 de Mateus, vamos abrir lá só para você ver. Olha o que ele diz para os discípulos, falando da luz deles, que eles têm que fazer algumas coisas. Então no verso 16 ele diz, capítulo 5 de Mateus, verso 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem quem? Vocês? Não, o vosso Pai que está no céu. E aí, por isso que a gente precisa entender, irmão, nós fomos criados para a glória. Só que a gente teve problema na queda. Aí, em Cristo, Paulo vai dizer no capítulo 6 de 1 Coríntios, verso 20, que nós fomos comprados por preço agora para glorificar a Deus no nosso corpo. Então, nós fomos criados para a glória e nós fomos salvos para glorificar. É por isso que no capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 31, ele vai dizer: seja comer, seja beber, ou qualquer outra coisa fazei tudo para a glória de Deus. Ok? Então a primeira causa aí, por que devemos fazer isso? Por causa de quê, irmãos? Primeiro, por causa da glória. Por causa do resgate. Que eles estão dando glória para outros deuses, para os ídolos. E eles precisam, e nós precisamos resgatar isso. É por causa do resgate do que lhe pertence. O segundo, verso 8, vai dizer, quando as famílias dos povos souberem quem ele é, irmãos, verso 8, então elas vão trazer oferendas. Elas vão agradecer a Deus. Elas vão entrar nos átrios de Deus. Agora elas vão poder adorar, elas vão poder servir o Senhor, vão poder agradecer o Senhor.
Sem isso eles não podem. Se eles não ouvirem, se eles não entenderem, eles nunca vão fazer isso. Olha uma outra coisa que diz, o verso de número 9. Diz que também, quando as famílias dos povos souberem quem Ele é, então elas vão adorar o Senhor. Da mesma forma que nós adoramos, agora elas também vão poder adorar. Porque elas vão ter que entender que elas nasceram para adorar. Elas nasceram para bendizer o nome do Senhor. Elas agora vão cantar ao Senhor e bendizer o nome do Senhor também. Uma outra coisa que o verso 9 ainda diz: quando as famílias dos povos souberem quem Ele é, então elas vão temer e tremer diante de Deus. Elas vão agora tratar Deus como Deus merece ser tratado, irmão. Porque agora eles vão conhecer quem de fato é Deus. E aí o texto diz que Ele é glorioso, porque você já anunciou isso. Ele é o Deus grande, Ele é o Criador, por isso Ele merece isso. Portanto, é por causa disso, para que eles temam o Senhor. Uma outra coisa que o texto diz, verso 11, quando as famílias dos povos souberem quem Ele é, então elas vão se alegrar no Senhor. O Salmo 67 diz isso também. Quando nós fizermos conhecido diante dos povos, então os povos vão se alegrar. Os povos vão cantar de alegria. Até porque uma das marcas do povo de Deus é a alegria. Mas a alegria está no Senhor. A minha alegria é no Senhor. Porque Ele é a fonte da alegria, irmão. Por isso que eu já falei aqui para vocês. Se eles não ouvirem do Senhor, irmãos, eles não vão poder ser salvos. Eles não vão herdar a salvação. Eles não vão desfrutar da vida eterna. E eles não poderão ser felizes. Sabe por quê? Porque os felizes na Bíblia, eu já preguei aqui, são aqueles que temem o Senhor, aqueles que amam o Senhor, aqueles que andam no caminho do Senhor, aqueles que obedecem o Senhor, que andam na lei do Senhor. Esses são os felizes da Bíblia. E é por isso que nós temos que fazer a missão, ok? Portanto, irmãos, finalizando aqui, que Deus nos ajude a fazermos o que fomos chamados. E nós fomos chamados para glorificar a Deus, para cantar louvores ao seu nome, para bendizer o seu nome. Bendizer é falar bem, é dizer bem. É falar dos feitos, é proclamar. Por isso é que nós temos que pedir a Deus, Deus me ajude a não negligenciar a tarefa que o Senhor me escolheu para fazer, que foi glorificar, que foi adorar, que foi espalhar a sua glória, que foi proclamar os seus feitos. E é por isso, irmãos, que a gente não pode se calar. É por isso que a gente tem que pregar o Evangelho. Porque se a gente não pregar, eles não vão poder ouvir. Se eles não ouvirem, eles não poderão ter fé. Por isso eles não podem crer. E aí eles não vão poder ser salvos, porque salvos só são aqueles que invocaram o nome do Senhor. Mas como invocarão se eles não crerem? E como crerão se eles não ouvirem? E como ouvirão se não há quem preguem, quem digam, quem anuncie, quem proclame? Por isso que a gente precisa pedir a Deus que nos ajude a não negligenciarmos a tarefa que Ele nos chamou para fazer, nos escolheu para fazer e nos mandou fazer. Em nome de Jesus, que Deus nos ajude. Vamos orar, irmãos?